eu acho que dá sim para fazer uma candidatura que, se não for imediatamente viável na eleição do ano que vem, que fique aí como uma forma de construir para o futuro e que nos ajude a eleger mais deputados federais, e mais deputados estaduais, e mais governadores, e quem sabe os primeiros senadores do novo, porque nós não temos uma bancada no Senado ainda. Então, para mim, isso é o mais importante, né? O foco no legislativo para a gente mudar o Brasil no longo prazo. Essa é a construção, né? A Exato. verdadeira construção do partido é essa, né? Sempre foi, o partido sempre defendeu isso, que nós temos que mudar o país no longo prazo e que o principal é ter novos deputados, né? Então, eu acho que isso é em linha com aquilo que a gente sempre defendeu. Eu hoje vi uma postagem sua muito divertida. Você replica o Arthur Lira e termina dizendo: bora privatizar a Petrobras? Com certeza. O que a gente precisa nesse momento, né? Porque assim, tá todo mundo falando do preço do combustível e tá um absurdo mesmo, né? Preço internacional, né? A inflação que nós temos no país, os impostos que incidem sobre o combustível, que não são só estaduais, como o presidente Bolsonaro fala, mas também impostos federais, né? Isso tudo está encarecendo o produto. Mas tem uma coisa que pode ajudar a fazer com que a Petrobras tenha preços menores no combustível, que é a concorrência. Então, nós temos que quebrar o monopólio da Petrobras, né? Privatizar a empresa, fazer com que esse mercado realmente seja livre, como em tantos outros países onde a gasolina é mais barata do que no Brasil. É um absurdo o preço que a gente paga aqui no Brasil pela gasolina, pelo diesel, enfim, pelo combustível, e a saída realmente é privatizar, e por isso que eu tenho defendido isso e fiz hoje essa provocação, como você disse, né, essa brincadeira com o Arthur Lira, porque ele também está preocupado, falou que a Câmara vai debater o assunto, e para mim esse é o melhor momento, então, para nós falarmos de privatização e abertura de mercado nessa área. Mas o gás, por exemplo, está alto no mundo inteiro, né? Quer dizer, a inflação também não é um fenômeno só brasileiro. Não querendo passar pano para o Bolsonaro, mas a verdade é que a gente está pagando o preço da pandemia, né? Com certeza. O mundo inteiro está pagando, né? Com certeza. É que tem gente que, infelizmente, está muito fanatizada nessa discussão e não consegue ver o contexto, né? Uhum. Então, eu gosto de olhar as coisas com independência e mantendo a minha coerência. É importante a gente ver, como você mesmo disse, que a pandemia está deixando um legado catastrófico na economia para o mundo todo, né? A tal recuperação rápida, a recuperação em V, não está acontecendo como alguns previram, né? Então, o que nós precisamos fazer? Segurar os gastos públicos o quanto antes, porque os gastos públicos também foram muito expandidos nesse período, né? Os auxílios emergenciais que foram importantes aqui no Brasil, eles também foram feitos de uma forma sem muito critério, houve gasto fora daquilo que se consideraria uma forma ótima de subsídio para os que mais precisam, houve muita fraude, assim por diante, né? E nós vamos ter que recuperar a economia reformando o país. Por isso, a reforma administrativa que a gente votou na comissão semana passada é muito importante. Inclusive, a gente quer reincluir, né, ou melhor, incluir no texto juízes, promotores, deputados que estão fora do texto, né? Acho que tem que pegar todo mundo. A reforma tributária, não essa que infelizmente acabou sendo aprovada na Câmara, mas nós precisamos ter uma reforma tributária que simplifique mesmo a vida de quem empreende, de quem paga imposto no país, descomplique, eventualmente reduza também impostos, e isso vai ser possível, de novo, com uma melhor reforma administrativa do que essa que foi, do que a que está em tramitação ainda, que essa já melhore as coisas. Então nós precisamos reformar o país, senão o Brasil vai ficar na rabeira da recuperação econômica em todo o mundo, e a gente não quer isso para o nosso querido Brasil. E eu também vi que o pessoal dos funcionários públicos postaram alguma coisa meio dizendo que deputado que votar contra o serviço público não volta. Eu também vi você é bem irônico, né? Eu gosto desse jeito seu de colocar as questões, porque, no fundo, a gente não pode perder o humor, né? Não pode perder Com certeza. sabe, a coisa do cutucar o outro, porque não dá para levar tudo a ferro e fogo, né? Exato. A incoerência né? A incoerência e a hipocrisia, mas também tem um jeito, né? Pode-se ser divertido nessa coerência, né?
Exato, exato. Acho que a incoerência e a hipocrisia dos outros, quando a gente consegue demonstrar isso de uma forma irônica, fica muito bom, né? E esse pessoal dos sindicatos, que não representam grande parte dos funcionários públicos, eu diria até a maioria, eles defendem muito mais os seus próprios privilégios, né? Eu recebo várias mensagens de funcionários públicos, de servidores, dizendo que me apoiam e que apoiam o meu voto favorável à reforma da administração pública, mas que não querem se expor, porque têm medo, esses sim, de serem perseguidos no próprio ambiente de trabalho. São pessoas competentes, são pessoas profissionais. Hoje, com a falta de avaliação de desempenho, que vai ser aprovada na PEC, com a falta de avaliação de desempenho, é difícil separar o joio do trigo no serviço público. E aí é difícil você gerar incentivos positivos para quem é bom ser ainda melhor e demonstrar para quem é bom também que quem é ruim eventualmente vai ser punido pela incompetência, né? Ou às vezes até pela corrupção. Eu hoje estava dando entrevista para uma rádio de manhã cedo e me perguntaram sobre o fato de que as contratações temporárias, né, poderiam aumentar a corrupção e assim por diante, porque seria o servidor estável, né, teria mais incentivos a não cometer nada errado, inclusive para denunciar coisas erradas que acontecem no âmbito político. Porém, o que a gente percebe é que muita gente que é estável no serviço público também se utiliza disso para cometer crimes, para fazer coisa errada. Então, nós precisamos levar em consideração que a estabilidade em muitos casos, porque o que realmente a gente precisa ter não é estabilidade ou não estabilidade, mas é combate de fato à corrupção no nosso país em todos os âmbitos, seja funcionário estável, seja ele um funcionário que foi contratado por contratação temporária. Olha que absurdo, por exemplo, os juízes que têm estabilidade, né? E nesse caso precisam ter uma carreira realmente de Estado, mas que são pegos em caso de corrupção, Leda, que são aposentados como punição. Isso é um absurdo. Aposentados com rendimento integral. Pois é, isso é um absurdo. Então, eu acho que não dá para olhar para as questões se é preto, se é branco, né? A gente tem que olhar também para toda essa área cinzenta que envolve o serviço público e valorizar quem é bom. É isso, para mim, que significa uma reforma administrativa, modernizar a máquina. E os sindicatos, foi aquilo que eu disse no meu post, né, que foi a sua pergunta. Quando me criticam, eu sei que estou no caminho certo. O dia que me aplaudirem, aí que eu vou ficar preocupado. Toda essa questão da reforma eleitoral, de juízes e tal, isso ficou resolvido ou isso passou mesmo e não vai ter jeito? Não, vai Essa quarentena ser de juízes. a questão eleitoral. Não, ela está ainda em discussão, ainda tem o Código Eleitoral que está em discussão no Senado, não terminou a tramitação. Foi aprovado na Câmara dos Deputados de uma forma, aliás, muito questionável, para dizer o mínimo, eu diria antirregimental e inconstitucional. O presidente Arthur Lira inventou lá uma emenda aglutinativa na hora, depois de já termos derrubado a quarentena para juízes e promotores. É verdade que não é como dizia o texto original, ela vai passar a valer apenas a partir de 2026, né, policiais, juízes, promotores. O presidente da República já prometeu vetar esse dispositivo, mas antes de chegar no presidente da República, o texto precisa ainda ser aprovado no Senado da República. E isso ainda não aconteceu, então eu espero que o Senado faça a sua parte e ele mesmo retire esse trecho do texto do Código Eleitoral. O tempo está correndo, né? Porque precisaria ser aprovado até o dia 1º de outubro, essa semana, porque as eleições ano que vem são no dia 1º de outubro, 1º ou 2, eu não tenho certeza, mas elas Nossa, precisam... 1º de outubro é agora. Que qualquer lei que Hoje mude é a dia eleição... 28. Exato, precisa estar aprovado um ano antes. Não esse caso, a quarentena, que passaria a valer a partir de 2026, né? Mas o que for aprovado, deixa eu até dar uma olhada aqui na minha agenda, quando é que são as eleições. No ano que vem, em outubro, vai ser no dia 2 de outubro. Então, até o dia 2 de outubro, qualquer mudança na lei que impacte as campanhas eleitorais precisa ser aprovada até 2 de outubro deste ano, porque senão não 2 de valerá para o ano outubro é que vem. sábado que vem. Então, o Senado tem que aprovar essa semana. É Eu acho que o muito Senado... complicado. Tanto é que a PEC da reforma eleitoral, que acabou nem sendo uma grande reforma, não houve praticamente nada de novo, ela foi promulgada hoje, para poder valer para o ano que vem, né, pela Câmara e pelo Senado. Mas essa parte da quarentena estava em outro texto, que é o Código Eleitoral, que não é uma PEC.
É uma lei complementar. Ô Marcel, o que você acha que vai dar para fazer em relação à economia, à inflação, a tudo isso? Que chance você vê da Câmara colaborar com isso? Porque é tudo tão emperrado, né? Para a gente que está de fora, é a Câmara que emperra, é o presidente que veta, é a Câmara que tira o veto. Não é? Ontem mesmo não tirou o veto da prova de vida, mas o voto Exato. do despejo na pandemia, é um monte de picuinha, né? Dá a impressão que vou fazer de propósito, já que ele quer, eu não quero. Esse já ele quer, eu não quero, está indo longe demais, né? Essa relação entre os poderes, ela sempre foi bastante tumultuada, né? Mas eu até fico surpreso que o governo Bolsonaro, que agora tem o centrão inteiro dentro do governo, tem o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é correligionário, por sua vez, do Arthur Lira, presidente da Câmara, não esteja pautando, de fato, as reformas que foram prometidas na campanha com o apoio, né, do centrão mais decidido. Isso nos deixa muito frustrados e até mesmo indignados. Nós votamos contra, inclusive, o texto da privatização da Eletrobras, que foi apresentado pelo relator, porque nós preferíamos o texto original do governo, pelo qual nem o próprio governo trabalhou. O ministro Paulo Guedes mandou um texto para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional, na verdade, uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. O relator indicado, né, pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, piorou muito o texto. Vai aumentar muito a conta de luz por causa disso. E nós votamos contra o texto do relator, porque se tivesse sido vitorioso o nosso voto contra, nós teríamos a oportunidade de votar de novo o texto original do governo, que era muito melhor. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!